Eu sou o professor Darley. Hoje vamos começar o estudo, a leitura, um estudo básico, tá? Nada aprofundado, mas só para uma boa compreensão do Evangelho de João. Estou usando a versão da Bíblia Almeida, revisada e atualizada. Atualizada e revisada, né? Você pode usar qualquer uma versão, as Bíblias católicas também são muito boas. Você pode usar a NVI, eu gosto mais da Almeida, mas você pode usar qualquer uma, tá? Então vamos lá, João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Aqui João está dizendo e fazendo uma referência a Gênesis, de 1 a 3 também. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, quando ele fala no princípio era o Verbo, no princípio era a voz de Deus, no princípio se verbalizou, haja luz. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João está afirmando categoricamente, Jesus é Deus, encarnado como homem. Deus desfaz da sua glória. É complicado, né, tentar entender Deus. Eu acho uma perda de tempo o homem tentar entender Deus em vez de aceitar. É fé, questão de fé. Então, Deus desfaz da sua glória e vem vir como homem, junto com os homens aqui na terra. Só que não deixa de ser Deus, porque ele fala aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Uma curiosidadezinha, e Deus disse, haja luz e houve luz. Não sei se vocês já viram a caixinha de fósforo. Fiat Lux. Fiat Lux vem do latim e quer dizer haja luz. É uma frase que a igreja, no início, usava muito latim para se comunicar, para escrever. Primeiro foi o grego e depois, durante muitos e muitos anos, foi o latim. Depois passou às línguas locais. Versículos 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Aqui João, ele está enaltecendo a glória de Jesus, a identidade verdadeira de Jesus, quando ele diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele está botando que Deus é a luz dos homens. E na forma de Jesus Cristo, ele mostra o caminho nos seus ensinamentos, em suas parábolas, no seu modo de vida. E a luz resplandece nas trevas. Isso aqui tem vários significados. Bota que a luz de Deus sempre prevalece contra o mal. Sempre se prevalece contra as trevas. Apaga a luz do seu quarto, acende o fósforo. Você já consegue enxergar as coisas. Então, qualquer faixa de luz, por menor que seja, ele quebra a escuridão, ele quebra as trevas. E Jesus não é só um foco de luz. Jesus é um farol que ilumina o caminho a seguirmos. Sabe aquele farol? Farol que ilumina o caminho dos navios, para os navios não baterem nos rochedos, nos corais. Então, Jesus é esse farol. O farol que nos mostra os caminhos, nos mostra a verdade, nos mostra um bom comportamento, nos mostra como agir em sociedade, como viver de bem para com o homem, principalmente para com Deus, viver os caminhos de Deus. Jesus veio à Terra para mostrar isso. E quando João fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a vida está em Jesus. Até hoje, Jesus está vivo. E ele
é a luz dos homens, a luz que guia o nosso caminho. Versículo de 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então aqui João está falando sobre João Batista. João Batista era primo de Jesus. E ele veio para abrir os caminhos, para apresentar Jesus ao mundo, para testificar que Jesus era o Messias. Então ele fala aqui que veio para testemunha, ele veio para testemunhar, para testificar, para autenticar, para dar peso, porque João Batista já era um profeta conhecido, para dar peso ao ministério de Jesus, ao reconhecimento de Jesus. Ele não era luz, porque ele era só um profeta, ele não era luz. Luz é Deus, luz é Jesus, Deus encarnado, Deus em forma de homem. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus é a luz, como eu falei ainda agora, é o farol que ilumina o caminho do homem. Versículos dos 10 ao 15. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, 10 e 11, fala que o Verbo, quer dizer, Deus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui João, o evangelista, está dando testemunho que Deus esteve na terra e os homens o negaram, crucificaram, mataram. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, o que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todo aquele que aceita Jesus no passado, no presente, no futuro, aqueles que vão aceitar Jesus, eles ganham a graça de ser filhos de Deus, de ser reconhecidos como filhos do Altíssimo. Ele diz aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quer dizer, não é vontade sua, é uma graça. Você aceita Jesus e nasce como filho de Deus. Aceitar Jesus não é só ir lá na frente, na igreja, não é só aceitar o batismo, é mudar de vida, é seguir os caminhos de Jesus, é seguir o seu evangelho, entender a sua parábola, a sua vida e fazer da sua vida, quer dizer, da minha vida, uma vida parecida com a de Cristo. Lógico, somos seres humanos, falhos, nunca vamos chegar à grandiosidade, à perfeição de Deus, de Jesus, mas temos que tentar ao máximo seguir seu exemplo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então aqui ele fala, no versículo 14, de novo, Deus habitou entre nós. Deus desfez da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, ele veio trazer a verdade, ele veio consertar o mundo já tinha lei, mas a lei era mal interpretada, mal entendida, cheia de religiosidade, cheia de dogmas. Jesus veio quebrar isso. Jesus veio trazer um novo conceito de lei, diferente daquele que a lei trazia morte. Jesus veio trazer vida, veio trazer esperança, veio trazer restauração. É isso que ele quer dizer. E Deus habitou entre nós. Pena que o homem não reconheceu e hoje ainda não reconhece. Graças a Deus, assim, agradeço todos os dias a Deus de ter encontrado, de ter reconhecido. E estar aqui nesse momento, posso estar falando aos ventos, falando para ninguém, mas está me edificando. Espero estar edificando alguém. Vale muito a pena estar no caminho de Jesus. Mesmo com todos os seus erros, todos os seus pecados, siga, acerte, tente acertar. Vale a pena. Quando João fala glória como unigênito do Pai, ele está falando do Filho único do Pai. O próprio Deus se tornou o próprio Filho e veio à Terra como Filho único.
o Filho verdadeiro, aquele que tem toda a glória e toda a semelhança, porque é o próprio Pai. E João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, de quem vem depois de mim, contudo, a primazia por quanto já existe antes de mim. Então Deus já existe antes dele. Jesus já existia desde o início dos tempos. E isso João Batista proclama que ele é o próprio Deus, que sempre existiu. E João Evangelista registra isso nesse momento. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça. Aqui ele está falando que Deus, através de Jesus Cristo, exerce sua plenitude sobre o ser humano e nos concede a graça, o favor da existência e todos os favores da vida após a morte, da vida eterna em Jesus Cristo. Versículo 17 e 18. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Então aqui ele fala, a lei foi dada por Moisés. Lá, o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros. Então temos ali a lei, foi dada através de Moisés. E a lei era pesada demais para o homem. Então a graça sobre essa lei, substituindo a essa lei, mas não derrubando esta lei, seja bem claro isso, mas ela ensinando melhor a lei, veio através de Jesus, através do derramamento de sangue de Jesus, através do seu ensinamento, da sua morte e ressurreição. E ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Então, ao homem é impossível ver a Deus. Mas ele conseguiu ver a Jesus, a personificação de Deus aqui na Terra. Lembrando, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele esteve aqui na Terra, ele exerceu a função de um homem. Ele teve fome, sede, chorou, sentiu frio. Ele viveu como um ser humano. Versículos 19 ao 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Aqui João estava sendo interrogado por sacerdotes e levitas, por pessoas do Sinédrio, que pertencia ao templo de Jerusalém, pessoas muito religiosas, politicamente religiosas. A religião e política sempre foi muito junta, o que é ruim para a religião, mas a religião acaba sendo política, mas não tem que ser uma política partidária, mas a religião acaba sendo política, mas não deve se misturar com partido político, de candidatura, essas coisas. Mas voltando aqui, João já estava sendo perseguido, estava sendo investigado pelo Sinédrio. A religiosidade política já estava de maneira, havia uma certa já perseguição, porque João, de certa forma, já afrontava aquele Sinédrio, já afrontava o que era conhecido. E já sabiam que tinha alguém ali que ia ser o Cristo. As profecias iriam se cumprir, já sabiam disso, mas tinham medo de perder o poder. Porque religião também é poder. Errado, tá? Poder pertence só a Deus. Único, todo-poderoso, somente Deus. Disseram-lhe: Pois declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Mesma coisa, estão querendo saber se João Batista era o Cristo. Voltando aqui. Então lhe perguntaram: Quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse não. És tu um profeta? E ele respondeu não. Mas João Batista é considerado profeta, o último profeta bíblico, tá? João é considerado sim. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Diz a respeito de ti mesmo. O que diz a respeito de ti mesmo? Continuam interrogando João Batista. Ele então respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele está preparando o caminho para Jesus aqui. Ele não nega isso. Ele não diz que é o Messias, ele nega que é o Messias,
mas diz que veio preparar o caminho do Senhor, como está escrito nas Escrituras, como já estava previsto. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? E respondeu João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não os conhe... quem está, que vós não conheceis. Está falando de Jesus ali. Que não ser, o Jesus não vai ser reconhecido pelos homens, pelo Sinédrio, pelos homens da lei, pelos homens da religião. Vão negar a Jesus. O qual vem após a mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui Jesus diz que havia um homem muito maior que ele. Um homem cheio da glória de Deus, porque é o próprio Deus. E ele não é digno nem de amarrar as sandálias deste homem, tamanha grandiosidade desse homem sobre a terra, sobre os homens, sobre o poder. E João, não Batista, o evangelista, registra tudo o ocorrido. Ele é como se fosse um jornalista. Esse texto é um texto bem jornalístico, né? Ele vai mostrando como funciona, como funcionava a igreja não, né? O Sinédrio, ou a estrutura judaica, como a nossa igreja hoje. Ele mostra tudo como funciona, o início de tudo.